Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o modernismo de 30. Bom, nós temos ainda dois modernismos para estudar, que é o de 30, que vamos ver hoje, e o de 45, que nós vamos ver na próxima aula. O de 30, ele vai falar um pouquinho sobre os problemas sociais voltado principalmente para a regionalização. Bom, contexto social da época de 1930. O que estava acontecendo? Tinha acontecido então a Semana da Arte Moderna de 22. Nós tivemos os principais modernistas da geração de 22 também, que foi a primeira geração. E agora nós entramos num outro contexto social. Por quê? Na geração de 30, os autores vão buscar trazer um pouquinho sobre a região, seja a região onde eles viveram ou nasceram, ou então sobre alguma região que é socialmente e economicamente afetada, na época principalmente o Nordeste, tá? Também fez com que os poetas dessa geração, os poetas e os autores, né, das prosas, eles amadurecessem em relação às críticas sociais dos poetas e dos autores de 22, mas ao mesmo tempo cria aí um paradoxo, porque eles eram muito maduros nessa questão sociopolítica, né, e política econômica, mas ao mesmo tempo eram muito ingênuos, porque eles acreditavam que a escrita deles, seja ela em prosa ou em poema, era capaz de mudar alguma coisa no contexto social das pessoas que eles estavam retratando. Bom, a prosa, os principais autores da prosa. Nós temos o José Américo de Almeida, a Raquel de Queiroz, temos o Graciliano Ramos, que é bem conhecido de vocês e bem cobrado no vestibular, o Érico Veríssimo, temos José Lins do Rego e temos também Jorge Amado. Por outro lado, na poesia, nós vamos ter Cecília Meirelles, que é uma das mulheres autoras, né, mais famosas e de maior carreira aqui no Brasil. Temos Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. Então, a prosa. Quais eram as principais características da prosa naquele tempo, naquela geração de 30? Primeiro, eles tinham um pensamento crítico bem construído em relação à sociedade, seja ela na questão econômica, seja na questão política, era bem amadurecido, porque eles tinham a função, eles acreditavam que a função deles era justamente denunciar essas injustiças sofridas pelas diferentes classes sociais existentes naquela realidade. Segundo, eles retomam várias coisas do realismo e do naturalismo. É por isso, inclusive, que é chamado de um modernismo neorrealista, ok? Os romances aqui, eles tomam um contexto regional, como eu já disse para vocês, retratando principalmente o Nordeste. José Américo de Almeida. Quem foi José Américo de Almeida? Ele tinha uma visão realista do sertão, ou seja, ele retratava o sertão como ele realmente acontecia, ok? A principal obra dele foi A Bagaceira. Por que tinha esse nome? A Bagaceira era em referência ao bagaço da cana-de-açúcar e também referência às pessoas que trabalhavam nesse tipo de plantação e como elas ficavam acabadas, né? Ficavam no bagaço de trabalhar e serem exploradas nesse contexto social em que eles estavam. Ele foi uma forte influência política também no estado dele, que era Paraíba, e inclusive chegou a ser governador do estado. Retrata o homem nordestino de acordo com a realidade em que ele vive, então ele não aumenta e nem diminui nada dessa realidade. Ele também traz essa questão de sobrevivência perante todas as ações, sejam elas econômicas, políticas e até climáticas. Por quê?
porque, como vocês sabem, o Nordeste ele passa por grandes períodos de seca e ele traz então essa questão do homem tentando sobreviver numa terra que é castigada fortemente pelo sol, pela seca, e ele traz toda essa bagagem. A obra A Bagaceira é considerada então o marco inicial do modernismo de 30. E ele usou uma linguagem culta, mas ao mesmo tempo urbana, para falar sobre todas essas questões sociais. Raquel de Queiroz. Quem foi Raquel de Queiroz? Com 20 anos apenas, ela escreveu O 15. Raquel de Queiroz, ela teve a oportunidade, né, de ter nascido num meio social que possibilitou com que ela construísse todo o intelecto dela. Então, ela nasceu num meio mais rico, por isso ela também atingiu essa maturidade para escrever esse romance que foi tão conhecido, ficou tão conhecido logo aos 20 anos. O nome da obra que ela publicou é O 15. Fala especialmente da seca que o Nordeste enfrentou em 1915. Tem uma linguagem simples, uma linguagem regional e também tem um tom coloquial, ou seja, ele retrata muito a linguagem do nordestino mesmo, como ele fala, das variações linguísticas, da questão das gírias próprias de lá. Ela traz certinho como era falada, ela não se foca na linguagem formal. Muito bem. O que acontece em O 15? Bom, eu vou disponibilizar para vocês o filme, tem completo esse filme no YouTube. Para quem tiver a oportunidade de assistir, é muito bom, porque também é um livro que é cobrado no vestibular. E mesmo que ele não seja cobrado no vestibular, é bom para você obter conhecimento de toda essa história e conseguir fazer as referências necessárias para a sua redação, seja do Enem ou do vestibular. Então, o 15 vai retratar a seca de 1915, em especial um casal que sai de onde eles estão vivendo, né? O homem ele é expulso da fazenda que ele trabalhava, então ele tenta chegar num outro lugar que tenha uma qualidade melhor de vida para ele e para a família dele. Ele tenta sair para trabalhar nos seringais, mas para isso ele vai precisar percorrer um caminho muito longo. E eles não tinham carro, não tinham nada na época, né? Então era a pé mesmo, era levando o que tinha do jeito que dava, e eles iam tentar chegar nesse lugar. Quem são os personagens principais? É o Chico Bento, Conceição, Vicente e Dona Cordulina. Por que esse livro, então, ele ganha destaque na literatura brasileira? Ele ganha destaque por, além de estar tratando de questões sociais muito importantes, é a primeira vez numa narrativa em que começa a se inserir o feminismo por meio das personagens, né? Então nós temos o Chico Bento, que é o homem que é expulso da fazenda e tem que ir trabalhar nos seringais. Nós temos a esposa dele, que é a Dona Cordulinda. Ela é uma mulher super simples, que acompanha o marido dela onde o marido vai. Eles têm 2 filhos que moram com eles e tem mais um que eles deixaram para viver com a madrinha, né? Que era a Dona Conceição. A Dona Conceição, ela que vai retratar essa questão do papel feminino, da valorização feminina. Por quê? A Conceição, ela se apaixona inicialmente, se apaixona não, ela tem, né, um flerte ali com um primo dela, que chama Vicente. Só que esse Vicente, ele é muito bruto, muito da fazenda, muito decepcionante para ela. E ela é uma mulher estudada, uma mulher, né, que procura viver na cidade e viver bem. Então ela decide ali viver solteira e não casar, não ir atrás, né, de casamento. Então ela assume o papel de mulher independente. Ela deixa essa questão da maternidade de lado e só tem esse papel só é mostrado no livro por meio do afilhado dela, do carinho que ela tem pelo afilhado dela, que é o Duquinha,
que foi deixada então pelo Chico Bento e a Dona Cordolinda para ela cuidar. Vai retratando toda a história, né, deles, desde quando saem de onde eles moravam até eles chegarem nos Seringais. Eles perdem um filho no meio desse caminho, o filho desaparece. E mais pra frente, um outro filho deles morre porque ele comeu uma mandioca brava, que eu não conheço muito bem a mandioca brava, mas se eu não me engano, a raiz dela é venenosa. E aí a criança come e passa mal e morre. Mostra também a realidade que as pessoas enfrentavam naquela situação. Porque chega momentos do livro e do filme que você percebe que eles estão passando muita fome, eles não conseguem nem andar direito de tanta fome que eles estão passando. E aí o Chico Bento, ele tenta matar, na verdade ele mata, né, uma cabra que ele encontra, e aí o dono da cabra aparece, fica revoltado, fala que não vai deixar ele comer e que ninguém da família dele vai comer, então ele deixa só as tripas para eles comerem e vai embora, leva a cabra e mostra a falta de compaixão, né, que as pessoas, mesmo pobres, demonstravam umas pelas outras naquela época. Ao mesmo tempo, busca trazer que o caráter do Chico Bento era bom, não importava a situação que ele estava passando, porque no momento aparecem outras pessoas que também estão andando há bastante tempo e não estavam comendo, e aí aparece um bicho que morreu e eles vão comer esse bicho que morreu, e aí o Chico Bento vê e fala assim: não, vocês não vão comer isso, eu tenho aqui um pouquinho de comida, eu divido com vocês, mas vocês não vão comer isso que já tá podre, é dos urubus. Então mostra esse lado que ele tinha um coração bom, independente se ele tinha pouco, ele ia dividir aquele pouco para que os outros também pudessem ter alguma coisa para comer. É muito interessante esse livro, é muito interessante a análise desse livro. Se vocês puderem, ou leiam, né? Ou assistam então o filme que eu vou disponibilizar para vocês. Entramos agora em Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele retrata bem a questão da vida dele com as suas obras, então muito do que ele mesmo viveu, ele relaciona nas obras que ele fez, né? Construiu personagens que viviam de acordo com o meio em que eles estavam inseridos. Então, se era uma pessoa que vivia no sertão, obviamente ela ia se comportar como uma pessoa que vivia no sertão e que dependia das plantações e de produções agrícolas para viver. A obra dele se divide em dois planos: o plano regional, que é essa questão dele retratar cada personagem de acordo com o meio em que ele tá, de acordo com a região em que ele vive, e o plano universal, que é todas as pessoas, todos os seres humanos, independente dos tipos psicológicos e do meio em que ele esteja inserido, ele vai enfrentar desafios na vida e ele vai ter algum tipo de sentimento por conta disso. Graciliano Ramos, uma das principais obras dele se chama Vidas Secas. É um livro muito cobrado, né? Por ser um dos maiores da literatura brasileira. E ele também retrata a questão da seca e das pessoas que precisam sair de um lugar e ir para outro em busca, então, de uma vida melhor. E o nome principal do personagem é Fabiano, ele é casado com a Vitória. Ele tem dois filhos que não falo o nome, só falo o mais velho e o mais novo. E tem uma cachorrinha, que é a cachorrinha Baleia. Então, o Fabiano é aquele homem bravo que não sabe tratar os filhos com muito amor, com muito carinho, enquanto a mulher dele é totalmente submissa e quieta. Os filhos, apesar de serem tratados super mal pelo pai, eles têm essa questão de estar descobrindo o mundo, então por onde eles vão passando, eles vão descobrindo as coisas e retrata bastante isso. E a cachorrinha Baleia, por outro lado, é a única retratada na história como sendo alguma que tem sentimentos e tenta passar esses sentimentos
para os humanos dela, né? Para as pessoas com quem ela convive. O filme e o livro são marcadas pela falta de diálogo. Por quê? Esse vazio de falas tenta transmitir o vazio que se passava dentro deles. Não tinham perspectiva de vida, não tinham perspectiva de esperança, não tinham perspectiva de melhora. Então ele tenta trazer esse lado de vazio do ser. Noção de como é um livro que tenta mesmo trazer a realidade que eles enfrentavam naquela época. Chega uma parte da narrativa em que eles estão passando muita fome, eles precisam comer alguma coisa e eles decidem então matar a cachorrinha, que é a baleia, para comer e que é a única amiga deles. E mesmo no momento em que eles vão matar a cachorra olha para eles com compaixão e demonstra como se fosse um eu entendo, vocês precisam, né? É muito triste, mas ao mesmo tempo tenta chocar, né, as pessoas com essa realidade para ver se poderia causar algum tipo de mudança. Bom, José Lins do Rego. Quem foi José Lins do Rego? Ele é conhecido como o escritor do engenho, né? Porque ele foi nascido no engenho. Ele retrata muito do que ele viveu também nas obras dele. Por exemplo, um dos livros dele retrata a história de um menino que vivia no engenho do avô dele e ele mesmo, como autor, também vivia no engenho que era do avô dele. Ele vai retratar toda a história que acontecia nos engenhos e principalmente a ascensão que teve esse tipo de economia e o declínio em favorecimento da industrialização do açúcar, né? Então, o engenho, ele deixa de ter importância, então esse tipo de economia cai, enquanto a industrialização do açúcar sobe. Como que as pessoas que estavam inseridas nesse contexto reagiram durante esse período. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, diferentemente dos outros autores que descreviam muito o cenário nordestino, ele era do Rio Grande do Sul. E as histórias e narrativas dele vão também tratar do Rio Grande do Sul. Ele foi escritor, foi jornalista e também por ter um conhecimento muito grande, foi para algumas universidades do exterior a convite delas, né, para dar algumas palestras, algumas aulas. Então ele exerceu até as atividades acadêmicas. Como então ele tenta trazer a questão da regionalidade nos seus livros, nas suas obras? Ele traz uma sociedade tradicional, o rio-grandense, em declínio, enquanto os imigrantes da época tentavam ganhar espaço na cultura brasileira e tentavam se adaptar a esse novo país em que eles estavam vivendo. A obra de maior destaque dele foi O Tempo e o Vento, que na verdade é uma trilogia, né, uma saga, que tem 3 livros que retratam então sobre essa questão do declínio de uma sociedade, enquanto a outra tenta se adaptar a toda essa cultura nova, cultura brasileira. Jorge Amado. Jorge Amado vai denunciar todas as injustiças sociais e econômicas que ele presenciou. Por isso foi muito perseguido e também foi muito censurado, né, durante a época da ditadura militar. Ele é a representação máxima do povo da Bahia. Ele tem a capacidade de promover uma aproximação entre o leitor e o personagem por meio do uso da linguagem, né? Então ele tem uma linguagem bem coloquial, bem do nosso dia a dia mesmo, e ao mesmo tempo a realidade que aquele personagem enfrenta é muito parecida com a que o leitor enfrenta, então ele acaba criando uma identificação muito grande. E uma das suas principais obras chama-se Capitães de Areia. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o verso na época de 30. O que era mais importante naquela época, quais eram as características relevantes? Eles faziam muito o uso da ironia, uma reflexão sobre o destino da humanidade, usam bastante o lirismo, o regionalismo,
o verso branco, o verso livre, mas também utilizam a forma do soneto. Cecília Meirelles. Quem foi então Cecília Meirelles? Ela então começa na Semana da Arte de 22, né? Ela então tem um início antes aí da época de 30, mas as suas narrativas e as suas histórias, seus poemas se encaixam perfeitamente na geração de 30. A temática preferida de Cecília Meirelles era a relação que existia entre o efêmero e o eterno, ou seja, entre o passageiro e aquilo que é eterno. Ela gostava muito de falar, inclusive, dessa nossa relação com a vida, com a morte, de como aproveitar, né, o que nós vivemos no momento. Ela dominava o verso livre, dominava o verso branco e ao mesmo tempo fazia obras muito bonitas com o verso que era metrificado, rimado. Usa muitas figuras de linguagem, né? Seja a literação, seja a metonímia, a ironia, e dá sempre preferência às redondilhas, então os versos dela são curtos. Carlos Drummond de Andrade. Bom, esse é bem conhecido de todo brasileiro, eu acho. Ele é natural de Itabira, Itabira é Minas Gerais, tá? Em 1925, ele ajudou a fundar a revista. E em 1900, a revista, para quem não lembra, foi uma junção ali de Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e aí o Carlos Drummond de Andrade também. Em 1930, ele vai publicar a primeira obra dele, que chama Alguma Poesia. Quem conhece algum dos poemas de Carlos Drummond de Andrade sabe que ele é um poeta, assim, sem limites e sem restrições do quanto ele é bom e o quanto ele consegue realmente tocar a nossa alma. Mário Quintana. Mário Quintana, ele é chamado de o poeta arquiteto das palavras. Ele sabia brincar muito bem com as palavras. Então ele usava, ao mesmo tempo que ele conseguia usar uma linguagem culta, ele também trazia uma linguagem coloquial. Então ele tinha essa facilidade para brincar com a linguagem. Fez muito uso das aliterações, que é uma figura de linguagem. Ele tem um tom lúdico e um tom irônico, então assim, ele escreveu coisas para crianças e também escreveu coisas repletas de ironia. Usa uma linguagem familiar e também tem uma facilidade para criar proximidade com o leitor, justamente por essas questões de ter uma linguagem que é acostumada da família, que é acostumada do brasileiro, então todo mundo conseguia se identificar muito facilmente. Vinícius de Moraes. Bom, Vinícius de Moraes, ele é muito conhecido também. Ele começa na geração de 30 as suas obras, mas ele vai ganhar reconhecimento só lá em 40, porque todas as suas obras estavam passando por aperfeiçoamento e amadurecimento. Ele não foi só poeta, né, e escritor, ele foi musicista, ele participou de grandes movimentos da música brasileira, seja da MPB ou do samba, da bossa nova. Fez grandes parcerias com Tom Jobim, Toquinho e inclusive escreveu peças de teatro. Talvez uma das músicas, né, que a gente mais conheça de Vinícius de Moraes é Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, que é a Garota de Ipanema, que ele escreveu junto com Tom Jobim. Mas ele também escreveu um poema, um soneto que é muito conhecido, que é o Soneto da Fidelidade, que é Contudo ao meu amor serei atento. Então, ele ficou muito conhecido mesmo, né? Vinícius de Moraes, ele extrapola as barreiras simplesmente da literatura. E essa foi a geração de 30. Na próxima aula teremos então a geração de 45. Espero vocês!